Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Olha, eu sei que você deve estar pensando, nossa, quanta informação, será que eu vou guardar todas essas informações de Excel? Olha, é muita informação mesmo. Aparentemente, a gente não vai conseguir lembrar de todas as fórmulas, a gente não vai conseguir aprender todas as ferramentas, mas eu estou aqui para ajudar vocês a se lembrarem sempre. Então, sempre venha no meu canal, todos os dias, sempre eu vou trazer um exercício diferente, sempre eu vou trazer uma dica diferente, algum tipo de aplicabilidade para o Excel, para que você não fique de mãos abanando quando você mais precisar. Esqueceu alguma coisa, quer tirar sua dúvida? Vem aqui no canal, vai no meu Instagram, vai no meu Facebook, Leandro Cesarino, e você vai conseguir tirar suas dúvidas no seu dia a dia, você vai conseguir fazer todas as suas atividades sem dor de cabeça, sem complicação, beleza? Se você já me conhece, já deixa seu joinha aí, pode deixar porque o conteúdo de hoje vai ser valor, beleza? E se você já me conhece, você já viu algum vídeo meu, então você sabe que eu posso agregar muito ainda para você, certo? E se você ainda não me conhece, você é novo, você é estreante aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque todos os dias mesmo eu trago conteúdos diferentes aqui, eu trago coisas que podem ajudar tanto no dia a dia de quem trabalha com Excel, quem nunca pegou no Excel e quem não trabalha, mas gosta de aprender algo novo para facilitar a sua vida, beleza? E mostra esses vídeos que eu estou trazendo para vocês, para a galera, mostra aí para seu pai, para sua mãe, para seu tio, sua tia, para seus amigos, enfim, namorado, namorada. Isso pode ajudar muitas outras pessoas que talvez queiram ter essa oportunidade que você está tendo de parar e assistir a uma aula como essa, beleza? Então vamos lá, bora para o exercício. Bom, não sei se vocês acompanharam, mas há um tempo atrás eu dei uma aula explicando um pouco sobre uma fórmula que se chama fórmula SI, é uma fórmula condicional. Essa fórmula ela serve para fazer algum tipo de cálculo ou para fazer algum tipo de comparação, certo? De acordo com o que você definir para ela. Se você ainda não assistiu, pode procurar aqui no meu canal que vai ter uma aula explicando tudo sobre essa fórmula SI. Se de SE, de condição mesmo. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, é de condição mesmo, beleza? Eu não vou explicar tantos detalhes a respeito dessa fórmula hoje, porque não é o intuito do vídeo. Mas eu vou explicar para vocês como funciona, vou fazer mais devagar para você poder acompanhar e você pode correr lá e conferir essa fórmula SI. Porque o que eu quero mostrar para vocês é como se faz uma formatação de linha inteira, beleza? Então, como que se faz isso? A gente primeiro vai passar por esse passo a passo aqui para vocês entenderem duas dinâmicas de uma só vez. Olha só, eu tenho aqui uma pequena planilha, vou até aumentar o tamanho dela porque esse exercício merece. Eu tenho aqui uma pequena planilha que tem algumas notas de alunos da escola, beleza? E aí, essa nota, ela é mais ou menos parecido com aquilo que a gente já é acostumado na escola. Na escola a gente já é acostumado com a média sendo 60 pontos, certo? 60. A gente já é acostumado com isso, talvez em alguns outros lugares a média seja 70, já vi falar até de 80, certo? Mas a maioria das escolas no Brasil, pelo menos escolas públicas, que foi inclusive onde eu estudei, as médias são por volta de 60. E aí, o que acontece com a pessoa que atinge 60? Ela é aprovada, certo? Então, aprovada. Aprovada. A pessoa que não atinge 60, mas ela está ali no caminho, está tentando melhorar, ela pode entrar em recuperação. Mas tem escola que, na maioria das vezes, não dá nem recuperação, já reprova de cara, dependendo do nível do aluno. Reprova do nível do aluno que eu falo, não em questão de intelectual, mas sim em questão de notas de provas, certo? Então, o aluno pode estar aprovado ou reprovado. Quando a gente utiliza, né, quando a pessoa está reprovada, a gente costuma falar que ela teve uma sucessão de notas vermelhas, né? Notas vermelhas. Bom, nota vermelha é apenas um termo, né? Não quer dizer que ela tenha necessariamente uma nota vermelha, mas aqui a gente vai acompanhar esse raciocínio e vamos colocar uma formatação para quem tirar a nota vermelha. A nota vermelha vai ser para quem foi reprovado, beleza? E aí, quem foi aprovado vai ficar com a nota, né, azul, verde. Vamos colocar verde aqui, né? Ops, eu digitei em cima e na verdade é para mudar a cor verde. Olha só,
Então, quem foi aprovado, nota verde. Quem foi reprovado, nota vermelha. Esse vai ser o nosso gabarito aqui, certo? Para que qualquer pessoa que abra essa planilha consiga, né, fazer uma leitura, né, correta da situação desse determinado aluno. Ok? Então, bora lá. Seguinte, eu tenho aqui um espaço para poder colocar o status desse aluno. Se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Beleza? Como que eu faço o preenchimento desse status? Bom, é bem simples. Eu posso simplesmente chegar aqui, certo? Digitar aprovado para esse aluno, ou melhor, reprovado, né? Reprovado para esse aluno, porque esse aluno ele não atingiu os 60 pontos. Ele chegou nos 55, não atingiu os 60 pontos. Posso colocar aqui aprovado para esse aluno, posso colocar aprovado para esse, e assim por diante. Só que o que acontece? Tem dois inconvenientes quando eu faço isso, quando eu digito a situação. Primeiro inconveniente, quando eu mudo a nota aqui, vamos supor que por algum motivo, às vezes o professor ele deu uma chance a mais para esse aluno e esse aluno chegou lá e fez 65 pontos. Quando esse aluno faz 65 pontos, teoricamente aqui o status dele tinha que mudar para aprovado, mas não muda. Por quê? Essa palavra foi digitada, ela não é uma fórmula. Se não é uma fórmula, não tem como eu automatizar isso. Então eu teria que vir na munheca e digitar aprovado. Beleza? Então, esse é o primeiro inconveniente. Segundo inconveniente, se esse determinado professor tivesse 300 alunos, se ele fosse utilizar a digitação para colocar se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado, ele teria que digitar um por um dos 300 alunos. Beleza? E isso vamos concordar que não é nada produtivo. Você perde muito tempo só digitando o status do aluno. Então, o que eu vou explicar para vocês agora, antes de falarmos sobre a formatação, é como que a gente pode colocar uma fórmula aqui para deixar isso automático, para deixar a resposta dessa planilha automática, beleza? Então, o que a gente faz na fórmula SI? Fórmula SI. Essa fórmula SI, ela tem alguns termos que precisam ser preenchidos. O que acontece? Primeira coisa, sinal de igual, né? Sinal de igual antes de qualquer fórmula. E quando eu digito a palavra se, eu estou falando para o Excel que a gente vai fazer uma condição. Quando eu abro parênteses dessa fórmula, o Excel me pede para fazer um teste, para fazer uma comparação. E aí a minha comparação ela vai dar duas possibilidades de resultado. A primeira delas é se o resultado for verdadeiro, né? Resultado verdadeiro, então vamos colocar aqui, se a minha comparação for verdadeira, vamos colocar aqui que ele vai ter um resultado verdadeiro. Se a minha comparação não bater, então o resultado é falso. Beleza? E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos supor aqui que eu faço a comparação da nota do Lorival com a média. Se o Lorival tiver uma nota maior que 60, né, se isso realmente acontecer, qual que vai ser o resultado verdadeiro? O cara vai estar aprovado. Beleza? Aprovado. Agora, se a nota dele não for maior do que 60, se encaixa aqui ó, na comparação falsa. Se a nota dele não for maior que 60, o cara está reprovado. Então, podemos dizer que, ao invés de ser resultado verdadeiro, vamos colocar resultado 1. E aqui, ao invés de resultado falso, vamos colocar resultado 2. Beleza? Então, é isso. Se a comparação que eu fiz for, se o cara tiver tirado maior que 60, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. É assim que funciona a fórmula SI simples, né? A gente está usando aqui a fórmula SI simples. Mas existem outros modelos de fórmula SI que a gente pode fazer também. Beleza? Então vamos lá. Então eu venho aqui, digito sinal de igual, digito a palavra SI, a partícula SI, para indicar que a fórmula se trata da fórmula SI. Então, o que eu faço? Minha comparação. Minha comparação vai ser o quê? Vai ser comparar essa nota aqui com a nota aqui de baixo, a média. E que tipo de comparação que eu vou fazer? Eu vou estabelecer para o Excel que se essa nota aí for maior ou igual a 60, certo? O aluno está aprovado.
Só que eu não posso colocar esse 60 aqui solto, eu preciso travar ele, porque eu vou fazer a mesma comparação com as outras notas, só que com a mesma média, eu não posso mudar essa média. E se você ainda não sabe o que é um travamento, pode deixar que eu vou deixar uma aula aqui explicando para vocês. Mas basicamente é você colocar essa seleção fixa aqui no 60, beleza? Então você vai pressionar F4 ou vai digitar um cifrão antes da letra e antes do número, que assim você está travando a seleção na sua célula. Você pode fazer a mesma fórmula, né? Você faz a fórmula uma vez e puxa para baixo. Depois eu vou explicar direitinho como que funciona esse travamento. Dou um ponto e vírgula. Então eu fiz a minha comparação. Minha comparação foi, se essa nota aqui for maior ou igual a 60, dei o ponto e vírgula. Aí me pergunta, o que acontece se essa comparação for realmente verdadeira? Bom, o que vai acontecer é que o aluno vai estar aprovado. Então eu preciso digitar a palavra aprovado. Como que eu digito essa palavra? Entre aspas, eu coloco aspas, abro aspas e digito aprovado. Aprovado. Fecho aspas, dou um ponto e vírgula. Assim, eu estou dizendo para o Excel que se o cara tiver a nota maior que 60, ele está aprovado. Por que eu preciso das aspas? Não vai aparecer isso no resultado, não? Não, não vai aparecer. As aspas, elas servem para falar que dentro de parênteses, esse texto aí, ele deve ser aceito. Porque se eu não colocar essas aspas, estando dentro de parênteses, a fórmula não aceita o que eu coloquei e ela vai dar um erro, beleza? Isso só acontece com palavras. Se eu quiser colocar número, se eu quiser colocar célula, símbolo, eu consigo normalmente, beleza? Ok, então, se a nota for maior que 60, o cara está aprovado. Mas e se for menor? O que vai acontecer? Abre aspas, digita a palavra reprovado, porque é isso que vai acontecer com o cara. Ele vai estar reprovado. Beleza? Fecho o meu parênteses e aperto Enter. E olha só o que apareceu, reprovado. Preciso fazer um teste. Testar o meu primeiro inconveniente. Qual que é o meu primeiro inconveniente? Se eu mudar a nota. Se eu mudar a nota, isso daqui também vai mudar? Vamos ver? Vamos colocar 65. Opa, mudou. Olha só. Agora o aluno está aprovado. Então, essa foi a correção do primeiro inconveniente. Segundo inconveniente. O que eu falei? Eu ia ter que digitar tudo na munheca se eu tivesse digitando mesmo a palavra aprovado e reprovado. Nesse caso eu não preciso? Não, não precisa. Por quê? Você vai posicionar o mouse nesse quadradinho que tem aqui, ó, no canto inferior direito, vai clicar e arrastar que essa fórmula vai ser feita em todas as outras células. Mas isso só vai acontecer se eu travar a minha seleção aqui no 60. Por que isso tem que ser feito dessa maneira? Porque quando você clica e arrasta, olha só, cliquei e arrastei, puxei para todas as outras células. Olha só, na primeira célula, B2, que é o 55, e B11 travado, que é o 60, certo? Se eu for para a segunda fórmula, B3, que é o 75, não é mais o 55, B3, e o B11 travado. Isso só aconteceu, esse deslocamento desses números aqui de cima, das notas, só aconteceu porque eu não travei o B3, o B2, o B4, o B, por aí vai, certo? Mas a minha seleção tinha que ficar aqui em cima da média, certo? Então, por isso eu travei o B11. E isso aconteceu para todas as fórmulas, você pode reparar, beleza? Então, basicamente, é assim que se faz uma fórmula de aprovado e reprovado. Você pode tentar fazer isso em casa. Se você é professor, se você é professora, você vai ter muitos benefícios fazendo essa fórmula, beleza? Agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Existem maneiras da gente fazer alguns tipos de formatação, certo? E eu vou ensinar duas delas. Uma vai ser o seguinte, tá vendo essa legenda aqui que eu coloquei de aprovado verde, reprovado vermelho? Pois é, o que eu coloquei foi o seguinte, o aprovado aqui, nesse caso, né, toda vez que aparecer a palavra aprovado tem que aparecer na cor verde. E toda vez que aparecer a palavra reprovado, vai ter que ficar na cor vermelha. Só que eu tenho duas maneiras de se fazer isso. Quando eu coloco a cor somente nas palavras e quando eu coloco a cor na linha inteira para você não precisar ficar tendo que olhar e tudo certinho, bater tudo no olhômetro, beleza? Vou ensinar primeiro como que se faz a palavra, somente a palavra aprovado e reprovado mudando de cor, beleza? Então vamos lá.
Primeira coisa que eu faço, eu tenho que selecionar todos os meus aprovados e reprovados, todos os meus status, beleza? E logo em seguida eu vou aonde? Eu vou vir aqui ó, em formatação condicional. Eu vou fazer um vídeo explicando diretamente como que funciona esse formatação condicional aí, para vocês não ficarem perdidos depois, beleza? Clicando nessa setinha aqui, tem um monte de opções aqui. Mas o que vai me interessar mesmo agora vai ser essa primeira opção aqui, logo abaixo de todos esses desenhos grandes, essa primeira pequenininha aqui, ó, nova regra. Quando eu clico nela, aparece essa caixa aqui. E aí essa caixa, o que acontece? Essa caixa ela contém todos os tipos de formatações condicionais que eu precisar. Bom, não sei se você reparou, mas o nome é formatação condicional. E a fórmula que a gente estava usando aqui, a fórmula si, é uma fórmula condicional. Isso significa o quê? Que vai depender de alguma outra coisa para um determinado evento acontecer. Aqui dependia da nota ser maior do que 60 para o cara ser aprovado, certo? Nesse caso aqui, vai depender da palavra ser aprovado para minha formatação verde ser aplicada nas minhas células. Beleza? Entendeu mais ou menos a lógica? É assim que funciona a lógica das coisas dentro do Excel. Beleza? Então vamos lá. Seguinte, eu tenho aqui várias opções. Qual a opção que eu preciso escolher, Leandro? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, vamos com calma. Eu não quero transformar o aprovado na cor verde. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu formatar todas as células com base em seus respectivos valores, é bem confuso isso, certo? Então, grava isso aqui. A primeira opção, depois dessa confusão toda aqui na primeira frase, é formatar apenas células que contenham. Era como se você falasse para o Excel, Excel, você vai formatar só aquilo que tiver aprovado para mim. Então você vai formatar apenas células que contenham a palavra aprovado. Então você começou já a desenhar a sua formatação para o Excel. E aí vem aqui embaixo, edite a descrição da regra. Isso que a gente está criando é uma regra, e as regras no Excel elas funcionam a fim de você automatizar a planilha. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, formatar apenas células que contenham, aí eu vou definir o que tem que conter na célula para ser formatado, então toda vez que o Excel encontrar essa palavra, ele vai formatar com essas células que contenham, ele vai formatar com as formatações que eu escolhi. Então vamos lá, formatar apenas células com, aí aqui eu não mexo, valor da célula, tá? Eu vou mexer aqui, ó. Está escrito está entre, mas na verdade eu não quero estar entre, eu quero estar igual. É igual a. Porque assim eu estou falando. Excel, formata para mim apenas as células que contenham um valor igual a. Aí aqui eu posso escolher. Eu posso digitar aprovado. Eu posso clicar em cima da minha célula, de alguma dessas células aqui que está escrito aprovado. Qualquer uma das duas. Eu vou clicar aqui em cima. Se você digitar não precisa de aspas, tá? Então, por quê? Porque aqui não é uma fórmula, então isso aqui é um campo, então você pode digitar aprovado normal. Mas eu vou clicar aqui em cima, já vê que ela já vem travada, né? Beleza. E o que acontece logo em seguida? Eu venho aqui na opção formatar. Quando eu venho na opção formatar, olha só o seguinte, tá vendo aqui ó, do lado tem um escrito visualização? Isso aqui é uma pré-visualização de como que vai ficar depois que você clicar em OK. Mas para aparecer alguma coisa aqui, você precisa clicar em formatar. Quando você clica em formatar, abre essa caixa aqui que ela é responsável por formatações de célula. Então aqui eu tenho formatações referentes a número, a fonte, a borda, né, borda da célula, ao preenchimento. Só que eu preciso saber o que eu preciso mexer. Aqui no canto eu não tinha feito uma legenda falando que o que é aprovado vai ficar na cor verde, cor de fundo verde. Se eu mudar aqui, vai ficar só a letra na cor verde, tá vendo? Eu não quero que a letra mude na cor verde. Eu quero que o que mude é o preenchimento, o fundo da minha célula. Então eu vou vir aqui no preenchimento e vou clicar no fundo verde. Assim aparece a pré-visualização na cor verde. Clico em OK. Olha só o que aconteceu. Agora eu tenho uma letra na cor preta e o fundo na cor verde. Essa é a minha pré-visualização que está falando o seguinte. Quando eu clicar em OK, o Excel vai formatar apenas as células que contenham um valor igual a aprovado. Eu dou um OK, e aí quando eu dou um OK, veja só, aparece aqui a palavra aprovado. Se eu vier aqui e mudar o 55 para 65, vai mudar a palavra para aprovado. A cor vai mudar também? Sim, veja só, acabou de mudar. Beleza? Então,
Esse é o X dessa opção de mudar a cor das palavras. Agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz, só que com a palavra reprovada, beleza? Então eu seleciono todas as palavras, posso selecionar o que já está como aprovado, por quê? Porque assim, se eu mudar qualquer coisa aqui e cair em reprovado, a cor vai ser aplicada. Então eu venho em formatação condicional, venho em nova regra, formatar apenas células que contêm o que eu já aprendi, certo? E venho aqui, não mexo em valor da célula, vou colocar é igual a. A mesma coisa que eu tinha feito para o aprovado. A diferença é que aqui eu vou clicar na palavra reprovado. Beleza? Então, eu estou falando para o Excel, você vai formatar apenas as células que contenham um valor igual a reprovado. Aí, o que o Excel vai falar para você? Beleza, eu vou formatar essas células. Mas qual a aplicação, qual a formatação que eu vou utilizar? Aí a gente vai vir aqui em formatar, certo? Vai escolher a opção de preenchimento vermelho. Eu dou um OK e olha só, agora eu tenho uma célula com fundo vermelho e a letra preta. Dou um OK e olha só, agora eu estou formatando todas as células que contenham um valor igual a reprovado, colocando a cor vermelha. Beleza? Então isso foi para colocar aprovado e reprovado em cima da palavra certinho. Mas existe uma forma da gente fazer isso tudo para dentro de uma mesma linha, a linha inteira mudar de cor junto com a palavra reprovado. Assim, você bateu o olho no nome da pessoa, você já sabe que ela está reprovada. Você não precisa nem olhar a nota nem o status dela. Beleza? Como que eu faço isso? Então agora eu vou ensinar vocês a limpar a regra. Seleciona aqui, certo? Vem em formatação condicional, limpar regras das células selecionadas, porque assim eu retiro a regra que eu tinha aplicado aqui de cor. O que eu vou precisar de fazer agora requer um pouquinho de conhecimento de fórmula, certo? Então, não se preocupe, é algo mais tranquilo, ok? Você vai vir aqui em formatação condicional e vai vir em nova regra. Abriu aquela mesma caixa, só que agora ao invés de vir em formatar apenas células que contenham, eu vou vir em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Parece um pouco mais complexo, mas na verdade era como se eu estivesse falando. A forma que eu vou escrever nesse campo aqui vai fazer com que o aprovado fique na cor vermelha e o aprovado fique na cor verde e o reprovado na cor vermelha. Beleza? E como que é essa tal fórmula? Bom, vamos lá. Seguinte, né? Vou pegar aqui, detalhe, né? Importante. Eu vou selecionar. Espera aí, rapidinho, deixa eu selecionar aqui toda a minha fórmula. Não, perdão, vou fechar a caixa e vou selecionar de novo, porque eu estava só com a palavra reprovado aqui. Vou selecionar a minha linha inteira. Volto em formatação condicional, nova regra, e venho aqui usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aí vem a seguinte questão. Formatar valores em que essa fórmula é verdadeira. A gente vai colocar sinal de igual, porque fórmula sempre começa com sinal de igual, certo? E aí eu vou falar o seguinte, se essa célula aqui, ela tiver igual à palavra reprovado, fecho aspas, aqui eu preciso colocar aspas. Por quê? Porque eu estou digitando uma fórmula, beleza? Então, se essa célula C2 aqui tiver igual à palavra reprovado, eu vou vir aqui na opção formatar, né? E vou colocar a cor vermelha, beleza? Então, era como se eu falasse assim, ó, Excel analisa aí para mim. Se essa célula C2 aqui, ela tiver com a palavra reprovado, né? Aí eu coloco até entre aspas aqui, é para você aplicar a cor vermelha e com a letra preta, beleza? Isso só se tiver reprovado. Então eu venho aqui e dou um OK, beleza? Olha só, ficou a linha inteira como reprovada. Então funcionou. Vamos ver se vai funcionar para todas as outras? Olha só, puxei para baixo. Opa, não funcionou. Por que não funcionou? Primeiro, eu cliquei e arrastei a setinha, ó, o quadrinho aqui no cantinho. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer então, Leandro, para não precisar ter que fazer isso para célula por célula? Você vai selecionar toda essa linha aqui, vai clicar em pincel de formatação, que é essa opção aqui. Para que ele serve?
Já expliquei isso em um vídeo aqui no canal. O pincel de formatação ele serve para copiar a formatação de um determinado lugar para a gente colocar em outro. Então eu vou clicar no pincel de formatação, veja que a impressão que dá é que a gente copiou mesmo, certo? E agora eu vou selecionar daqui para baixo e aplicar. Se der tudo certo, todo lugar que tiver escrito reprovado vai ficar na cor vermelha. E olha só, deu errado. Mas por que deu errado, Leandro? Porque é o seguinte, olha só, se eu pegar essa segunda linha aqui e vier dentro da minha regra, olha só, agora eu vou num lugar diferente. Formatação condicional, gerenciar regras. Tá vendo que tem uma regra aqui, ó, essa linha aqui, ó, azul, tem uma regra feita aqui? Eu vou editar essa regra. Quando eu edito, olha só o que está acontecendo. Ele está pegando a célula C2, mesmo estando na célula C3, né, que é onde está a palavra aprovado, mesmo estando na célula C3, a referência que está aparecendo aqui é da célula C2. E por que isso acontece? Porque está havendo uma trava aqui, olha, tem um cifrão antes do C, um cifrão antes do 2. Significa que eu travei a minha seleção na C2. Então, toda vez que eu jogo essa regra para qualquer outra célula, a minha fórmula vai analisar a célula C2, independente se eu estou analisando aqui a C3, a C4, a C5 e assim por diante. Então, eu preciso mudar isso. E como que eu faço para mudar isso? Vou fechar essa regra. Primeiro, o que eu vou fazer antes de fechar essa regra? Tá vendo aqui, olha, minha terceira linha que está selecionada, certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou selecionar onde eu digitei, onde eu fiz a minha regra, vou vir na formatação condicional e gerenciar regras. Eu vou clicar nessa regra e vou editar ela. E o que eu preciso fazer? Eu preciso destravar a minha linha, certo? Preciso destravar a minha linha. Como que você sabe que é a linha? Porque olha só, eu vou deslocando por colunas, a minha análise vai deslocando para a coluna D? Não, porque o reprovado e o aprovado está na coluna C. Está na coluna E? Não. Está na coluna F? Não, está na C. Então eu tenho que manter a coluna C travada. Mas o número da linha eu preciso deixar livre para o Excel ir mudando. Por quê? Ele vai analisar primeiro a palavra reprovada aqui da C2. Beleza, está reprovado, vai ficar vermelho. Mas e na C3 que está escrito aprovado? Não pode ficar vermelho, porque vermelho é só para reprovado. Beleza? Então por isso eu tiro a trava antes do 2 para mostrar que a linha 2 está livre. E o mesmo vai acontecer para todas as outras. Beleza? Eu dou um OK aqui e dou um OK novamente. Aplico, dou um OK novamente. Beleza? O que eu vou fazer agora para ver se deu certo? Eu pego aqui, né, a formatação dessa primeira linha, copio com o pincel de formatação e jogo para as demais. Vamos ver se deu certo? Opa, deu certo, olha só o reprovado ficou na cor vermelha. Por que isso aconteceu? Se eu seleciono aqui a segunda linha, né, e venho gerenciar regras, né, olha só o que acontece. Aqui está falando que a fórmula está analisando a célula C3. Só a coluna C que está travada, mas a linha 3 não está. Então, se eu descer para mais alguma linha, vai analisar C4, C5, C6 e assim por diante. Beleza? Então, já que eu já sei como fazer isso para a linha toda com reprovado, agora eu sei como fazer para aprovado. Então, eu vou jogar aqui em cima, porque se eu mudar para aprovado, olha, 65, mudou para aprovado. Não tem cor nenhuma. Então, eu preciso que, quando eu mudar isso aqui para aprovado, né, ele mude de cor também. Então, eu vou aplicar aqui em cima de novo, né, mesmo estando com a regra já aplicada, eu vou aplicar outra. E agora eu venho em formatação condicional, nova regra. O que eu vou fazer? Usar apenas uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Sinal de igual. Quando eu digito sinal de igual, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar, né? Aliás, é isso mesmo. Vou clicar em cima dessa célula. Vou destravar qual célula? Ou melhor, qual item que eu vou destravar? A linha. Então, eu apago o cifrão antes do número para destravar a linha. E eu coloco o seguinte, se a C2 for igual à palavra aprovado, né? Agora vai ser a palavra aprovado, fecho aspas. O que vai acontecer? Vai ficar com a cor verde. Então eu venho em formatar, escolho a cor verde e dou um OK. E a pré-visualização fica na cor verde. Quando eu confirmar aqui dando um OK, o que vai acontecer? Eu vou testar. Vamos ver se funciona. Digito 65 aqui e olha só, mudou a cor para a cor verde. O último teste que eu preciso fazer é, se eu pegar a formatação disso daqui, as outras células aprovadas vão ficar na cor verde, a reprovada vão ficar vermelha. Vamos ver?
seleciono todas as outras aplicando a minha formatação e prontinho, veja só. Todas as que estão aprovadas na cor verde, as que estão reprovadas na cor vermelha. Vamos fazer o teste, mudar um que está reprovado para aprovado para ver se a cor vai mudar. Fiz aqui 65, opa, ficou aprovado. E se esse daqui fosse 45? Quando eu apertar Enter, reprovado, mudou de cor. Ou seja, minha formatação condicional, minha formatação que só funciona dependendo da condição, ela está correta. Beleza? Então é isso, é assim que funciona uma formatação condicional para uma célula e a formatação condicional para a linha inteira. Sugiro que se você tenha ficado com dúvida, que você pare esse vídeo, lembra que é um vídeo, volta lá no início, veja todo o conteúdo novamente e pare onde você tiver dúvida. Se mesmo assim você não conseguiu fazer, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar você, beleza? Mais uma vez eu digo, se você viu que esse conteúdo tem valor, deixa um like, né? Curte aí pra gente, que isso vai ajudar a gente bastante a ajudar mais pessoas. E se inscreve no canal, se você é novo, se inscreve aí no canal. Se você conhece alguém que ainda não me conheça, não conheça o meu trabalho, não conheça a facilidade que eu trago com o Excel, pois é, apresente isso para outra pessoa, porque talvez ela possa ter um enorme impacto na vida, possa ajudar ela demais, beleza? Então é isso, estou aguardando vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até lá!